Tem um detalhe que cabe em menos de 2 centímetros e que pode ser a diferença entre uma air fryer, que realmente frita bem os alimentos, e outra que só esquenta por fora. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 pontos de atenção que aparecem em fritadeiras muito vendidas aqui no Brasil. E logo depois eu vou te contar quais são as 2 air fryers que realmente valem o investimento, com o link de cada uma delas fixado nos comentários. Antes de seguir, se você não quer arriscar o seu dinheiro numa fritadeira que decepciona depois de poucos usos, se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque toda semana a gente separa esse tipo de alerta para você comprar eletrodoméstico com mais segurança e sem cair em furada. O primeiro ponto de atenção está na construção do corpo e do conjunto cesto e cuba. A maior parte das fritadeiras mais básicas, e até algumas intermediárias, é feita de plástico polipropileno com acabamento brilhante. E esse material tem 2 problemas conhecidos. Ele vira um ímã de marcas de dedo, dando sempre a impressão de sujeira, e risca com facilidade ao longo do uso. Se não for possível escolher um modelo com outro tipo de acabamento, prefira as cores branca ou vermelha, já que o preto brilhante evidencia bem mais esses defeitos. Mas o problema mais sério de construção está no espaço entre o cesto e a cuba, que precisa ficar em torno de 2 centímetros para que o ar quente circule livremente e retorne até a ventoinha, permitindo que essa corrente de ar substitua o óleo no processo de fritura. Quando esse espaço é pequeno demais, o cozimento não funciona direito. Carnes demoram mais para ficar prontas, perdem parte da textura esperada e as batatas fritas saem menos crocantes. Um exemplo real desse problema é a Midea Dual Cyclone, que tentou entregar 3,5 litros de capacidade dentro de um formato bem compacto, e por causa disso, acabou com um espaço interno mais estreito e mais alto, dificultando o preparo de porções maiores de pão de queijo ou de peças de carne sem a necessidade de cortá-las antes. O segundo ponto está no material do próprio cesto. Os modelos que ajudam mais na circulação do ar são os que têm cesto de metal trançado, porque o ar quente enfrenta menos barreiras para passar por ele e cozinhar o alimento de forma mais uniforme. O problema é que a maioria das fritadeiras do mercado usa cesto de metal revestido com teflon, com aberturas menores e furos na base que também funcionam, mas de forma menos eficiente. Um exemplo de exceção nesse quesito é a linha Philips Walita, que utiliza esse tipo de cesto trançado em parte dos seus modelos, o que ajuda a explicar por que a marca costuma entregar resultados mais uniformes em testes comparativos. Isso não significa que um cesto revestido de teflon inutiliza a fritadeira, mas é um fator real de desempenho que poucas pessoas verificam antes de comprar. Vale lembrar também que o revestimento antiaderente, seja ele qual for, tem vida útil limitada, e produtos abrasivos na hora da limpeza aceleram esse desgaste. O recomendado é sempre lavar com esponja macia, detergente neutro e água, deixando o equipamento esfriar antes de qualquer contato com líquido, já que encher o cesto com água ainda quente pode gerar risco de curto-circuito. Então, na hora de pesquisar um modelo, vale a pena procurar informações sobre o tipo de cesto e o material do revestimento interno, porque isso impacta diretamente tanto no resultado da receita quanto na durabilidade do produto ao longo dos anos de uso. O terceiro ponto de atenção é um item de segurança que muita gente não verifica. Se a fritadeira interrompe o cozimento automaticamente quando o cesto é aberto. O ideal é que esse desligamento aconteça sempre, porque, quando o cesto continua aquecendo mesmo aberto, existe um risco real em uma casa com crianças pequenas, que podem se aproximar do equipamento em um momento rápido de distração dos adultos. Essa característica não depende do preço do produto. Existem modelos de entrada com essa trava de segurança, enquanto alguns aparelhos mais caros do mercado seguem cozinhando mesmo com o cesto totalmente aberto. Por isso, antes de decidir qual air fryer comprar, vale a pena procurar no manual do produto ou em vídeos de teste se existe essa informação, porque ela nem sempre aparece de forma clara na embalagem ou no anúncio de venda. Complementando esse cuidado, também é importante verificar se o modelo tem algum tipo de proteção plástica sobre o botão que libera a alça do cesto da cuba, porque, sem essa proteção, um toque acidental nesse botão pode fazer com que a peça se solte durante o manuseio,
o que já foi registrado em relatos de quem usa esse tipo de equipamento no dia a dia e pode gerar tanto transtorno quanto o custo de repor uma peça avulsa, que costuma ser mais caro do que parece. Isso me leva ao quarto ponto, que ainda é sobre essa trava da alça. Mesmo sendo um detalhe pequeno na hora da compra, ele evita um problema recorrente relatado por consumidores, que é justamente essa peça caindo com facilidade quando o botão é pressionado sem querer. Modelos que não têm essa proteção plástica sobre o botão de liberação tendem a apresentar esse problema com mais frequência, principalmente durante o manuseio da fritadeira ainda quente, logo depois do preparo. Além do transtorno de derrubar o alimento recém-cozido, existe o risco de queimadura ao segurar uma cuba solta e ainda aquecida sem o apoio da alça. Esse é um daqueles detalhes de construção que passam despercebidos em fotos de anúncio e só aparecem no uso real, depois de algumas semanas ou meses com o produto em casa. Por isso, sempre que for possível, vale a pena buscar vídeos de avaliação de quem já testou o modelo específico que você está considerando, prestando atenção não só na aparência externa do produto, mas também em como as peças de encaixe se comportam depois de um tempo de uso contínuo, porque é justamente aí que esse tipo de falha estrutural costuma aparecer com mais clareza para quem está pesquisando antes de comprar. O quinto ponto está relacionado ao tamanho do cesto, porque metade do desempenho de uma air fryer depende diretamente dessa medida. A capacidade padrão do mercado fica entre 3 e 4 litros, e fugir muito dessa faixa, para mais ou para menos, costuma trazer algum tipo de compromisso. De um lado, temos a Black & Decker Freestyle AFM2, um modelo com apenas 1,5 litro de capacidade e um tamanho bastante reduzido, sem espaço real entre cesto e cuba, funcionando praticamente como uma bandeja com grelha removível que dá conta de poucas unidades de nugget ou de pão de queijo por vez. Esse modelo também abre mão do controle de temperatura, cozinhando sempre a 200 graus Celsius, com apenas o tempo ajustável em até 30 minutos, e sua potência de 700 watts é proporcional ao tamanho reduzido, mas o preço praticado no mercado costuma ficar próximo de R$ 300, o mesmo patamar de modelos padrão com capacidade bem maior. Do outro lado do espectro está a Mondial Grand Family, de 5,5 litros, um modelo tecnicamente muito bem avaliado dentro da própria marca, mas que exige atenção redobrada em porções pequenas, já que sua potência mais alta pode queimar receitas com poucos alimentos no tempo e na temperatura pensados para porções maiores, sendo mais indicada para famílias numerosas do que para uma ou duas pessoas. Agora que você já sabe o que evitar, chegou a hora de te mostrar as duas fritadeiras que realmente entregam o que prometem. A primeira é a Philips Walita, série 1000XL, modelo de 6,2 litros de capacidade, ideal para famílias de até 6 pessoas, com potência de 1.700 watts, e a tecnologia patenteada Rapid Air, que cria um fluxo de ar quente em formato de estrela para cozinhar os alimentos de maneira uniforme, com até 90% menos gordura em comparação à fritura tradicional. O painel é analógico e simples, com ajuste de temperatura entre 80 e 200 graus Celsius e timer de até 60 minutos com desligamento automático de segurança. O cesto é quadrado, antiaderente e removível, compatível com lava-louças, e a marca ainda oferece o aplicativo Home ID com centenas de receitas prontas para esse modelo. No quesito preço, esse é um dos grandes diferenciais. Encontrada por valores próximos de R$ 370 em grandes varejistas, ela custa bem menos do que a média histórica da marca para essa faixa de capacidade. A reputação também pesa a favor. A Philips Walita mantém nota de 7,7 no Reclame Aqui, classificada como boa, com mais de 90% das reclamações resolvidas, além de assistência técnica disponível em todas as capitais do país e garantia de 24 meses, o dobro do padrão do mercado. Nas plataformas de venda, o modelo acumula mais de 4.000 avaliações com nota média de 4,8 estrelas, o que reforça que essa é hoje uma das air fryers mais vendidas do Brasil. A segunda recomendação, e a mais completa das duas, é a Electrolux IAF90, assinada pela chefe Rita Lobo, uma air fryer forno de 12 litros de capacidade total
e 1.700 watts de potência. O grande diferencial desse modelo é reunir 5 funções em um único aparelho: fritar sem óleo, gratinar, reaquecer, desidratar e a função rotisserie, que aciona um espeto giratório capaz de assar frangos inteiros e outras carnes de forma uniforme, como se fosse um forno de padaria em casa. O painel é digital, com temperatura ajustável entre 60 e 200 graus Celsius e receitas pré-programadas, além de porta de vidro removível com luz interna para acompanhar o preparo sem precisar abrir o equipamento. O preço costuma variar entre R$ 750 e R$ 1.000, dependendo da loja e da promoção vigente, e as avaliações de quem já comprou ficam entre 4,7 e 4,9 estrelas nas principais varejistas, sem grandes queixas registradas até o momento. É a escolha certa para quem tem família grande ou gosta de preparar refeições completas em casa, unindo a versatilidade de um forno à praticidade de uma air fryer. No final das contas, escolher uma air fryer boa não é sobre pagar caro, é sobre prestar atenção nos detalhes que realmente importam: o espaço interno para o ar circular, o material do cesto, os travamentos de segurança e o tamanho certo para a sua rotina. Fugir dessas 5 armadilhas e apostar em modelos como a Philips Hualita Série 1000XL ou a Electrolux EAF90 é o caminho mais seguro para transformar a sua cozinha sem se arrepender da compra.